Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Confederação de Comércio Americana que denunciou o Brasil por práticas discriminatórias no PIX, né? Então você lembra que quando teve a investigação da seção 301 lá nos Estados Unidos, um dos temas colocados foi o PIX, mas eu ressaltei que aqui no Brasil o governo tentou falar assim, não, que eles estão querendo bater no PIX, estão querendo proibir o PIX, que não sei o que lá, porque o PIX é maravilhoso, os Estados Unidos quer brigar com o PIX, e eu sempre deixei claro desde o início, o problema não é o PIX, os Estados Unidos não tem nada contra o PIX, não vai acabar com o PIX, não quer destruir o PIX, não quer nada disso. Até porque eles têm o PIX dele lá, que é o Zelle, é a mesma coisa o PIX lá dos Estados Unidos, né? A questão toda que eles estão dizendo aqui é justamente as práticas discriminatórias sobre o PIX. E aí que a gente vai entender exatamente o que eles estão falando aqui. Por exemplo, várias empresas americanas tentaram se cadastrar para operarem o PIX também. Tal como o banco e coisa e tal, você poder operar o PIX. E aí o Banco Central reclama, ele está dando prioridade para as empresas brasileiras, está proibindo empresas americanas. Veja, isso é ruim, pô. Seria bom você poder fazer Pix também. Eles citam o caso da Apple. A Apple queria incorporar o Pix no iOS para poder fazer pagamentos com Apple Pay e coisa e tal. Ah, não, não pode. Ou então botaram um monte de condições absurdas e não sei o que lá. Isso é que é a prática discriminatória. Repara que seria uma coisa positiva para o povo brasileiro. E eu vou dizer mais para vocês, isso aqui é uma oportunidade perdida pelo Banco Central, pelo PIX, tá? Por quê? Porque se você derruba essas práticas predatórias, você não apenas permite que as empresas estrangeiras operem o PIX aqui no Brasil, como você permite a saída disso, você permite que empresas lá fora usem o PIX também, o que seria maravilhoso. Imagina um mundo em que o PIX você usa no mundo inteiro. Já tem muito lugar em Portugal que tem Pix, muito lugar na Argentina que tem Pix, mas ainda é relativamente limitado porque, por exemplo, tem que ter um CNPJ no Brasil. Aí, pô, complica tudo, não precisa. O Zelle americano não tem isso. O Zelle você tem um e-mail lá, você consegue. Tem um acordo do seu banco com o Zelle e pronto, resolvido o problema. Essa notícia foi sugerida por Colegial Libertária, Júnior a Júnior e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então a gente está sabendo que está rolando essa investigação da seção 301, um monte de coisas sendo investigadas lá. Essa coisa toda vai rolar em setembro. Curiosamente, ao mesmo tempo do julgamento do Bolsonaro, não tem nada dizendo que uma coisa tenha a ver com outra, mas não é de se descartar que a possibilidade, o grau de sanção que virá dessa investigação da seção 301 será muito similar ao grau de sanção que o STF aplicar a Bolsonaro. Não sei, né? Não parece uma coisa que tem temporalmente alguma ligação? Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que, ao contrário do processo contra Bolsonaro, que não tem absolutamente nenhuma lógica, que não tem absolutamente nada, não houve nenhuma tentativa de golpe em lugar nenhum, não tem como ver isso como tentativa de golpe, só na cabeça dos esquerdistas retardados e do Alexandre de Moraes, do pessoal que tem ambição política, que teve algum golpe no dia 8 de janeiro. Não tem lógica nenhuma, né? Então, ao contrário disso, a investigação da seção 301 tem sim algumas coisas interessantes aqui. Representante das Big Techs acusa Banco Central de concorrência desleal no PIX. Então, qual que foi a história aqui? Ó? A acusação consta de um documento entregue pelo ITI, Information Technology Industry Council, ao STR. Né? O STR é o cara que o Trump elegeu lá e colocou lá para cuidar dessa investigação. Um cara lá que está lá pegando todas as reclamações de todo mundo e vendo o que está certo, o que está errado e coisa e tal, né? O relatório é assinado pelo brasileiro Russani Duran de Jesus, que é diretor do Conselho para a Região das Américas desde o ano passado. Advogados especializados no sistema financeiro brasileiro dizem, porém, que o argumento não se sustenta, porque o PIX é uma infraestrutura pública gratuita operada pelo Banco Central e aberta a todos os participantes. Essa aqui é a burrice. Olha só, não, a questão toda é essa. O PIX é um serviço, você concorda comigo? É um serviço de pagamento e funciona muito bem. Só que aí o Banco Central coloca esse troço dizendo assim, ó, como é operado pelo Banco Central publicamente e é gratuito, e na verdade é gratuito mais ou menos porque empresas pagam, tá? É gratuito para usuários, para pessoas físicas. Para empresas você tem um custozinho sim nessas transações, então o Banco Central ganha algum dinheiro com isso. Mas como é um negócio público brasileiro, eles estão dizendo que eles podem exigir contrapartidas absurdas, querem proibir a Apple de usar o Pix, por exemplo, querem proibir um monte de gente de usar o Pix, porque justamente eles ficam com essa proibição para garantir que é só nacional.
Isso é a burrice, porque isso atrapalha os brasileiros. Você é um brasileiro, você quer comprar alguma coisa, você podia usar o Pix no seu celular. Olha só que maravilha. Eles não deixam, porque a Apple é estrangeira e coisa e tal. Por que não abrir essa infraestrutura, né? Aqui, ó. Embora o ITI mencione o sucesso do Pix, que fez dobrar o serviço de pagamentos processados por companhias americanas, então repara, o Pix é uma coisa positiva. Ninguém está reclamando do Pix. Os Estados Unidos não está reclamando do Pix, todo mundo adora o Pix, funcionou muito bem. Eu já falei para vocês, a única reclamação que eu tenho do Pix é a questão da privacidade, né? Toda vez que você compra alguma coisa no Pix, está passando pelo Banco Central. Comprou uma pipoca no carrinho na praça, pagou com Pix, o governo está sabendo que tu comeu pipoca hoje. Isso é uma coisa que me deixa assustado no final das contas, né? Mas por enquanto está funcionando muito bem, né? A entidade também afirma que o BC não conseguiu estabelecer procedimentos de governança que evitem conflitos de interesse e exclusão do setor privado. A Apple, por exemplo, ficou de fora da implementação do Pix por aproximação, porque não solicitou autorização do Banco Central para ser uma entidade iniciadora de pagamentos. Na verdade, ela solicitou, o Banco Central não autorizou. Essa permissão garante que o aplicativo se conecte com o Pix por meio de uma outra instituição financeira. Como medida de boa-fé, o Banco Central devia prontamente expandir o conceito de iniciação de pagamento para permitir que todas as redes de carteiras digitais iniciem pagamentos no Pix, de maneira que não exija o acesso contínuo ou retenção de dados relacionados a clientes e transações. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? O Banco Central exige um monte de informação, um monte de coisa dessas operadoras, de forma justamente a impedir o uso amplo do Pix por empresas estrangeiras. Essa é a reclamação. O pessoal não está querendo acabar com o Pix, ou brigar com o Pix, não, eles querem mais Pix. Eles querem que o Pix seja aberto para todo mundo usar. E olha a oportunidade que o Banco Central brasileiro tem, cara. O Banco Central brasileiro, embora tenha alguma autonomia, ainda é um órgão do governo brasileiro. Já tem, porém, negociações de ele se tornar uma empresa privada, né? Como é nos Estados Unidos, inclusive. E seria uma coisa ótima. E seria uma empresa privada brasileira com uma ótima estrutura. Imagina você ter um ativo como o Pix, que já é usado no Brasil, em tudo quanto é birosca do Brasil, já é usado em um monte de lugar em Portugal, já é usado no Paraguai, já é usado na Argentina. E aí você tendo uma empresa privada de propriedade do governo brasileiro, ela poderia explorar o Pix, cara, e poderia fazer esse troço uma coisa multinacional, cara, um negócio que pode ser usado em qualquer lugar. Hoje em dia, se uma loja lá na Argentina quiser receber via Pix e coisa e tal, ela precisa ter uma conta corrente no Brasil. Para quê? Por que precisa, pô? Faz acordos com bancos da Argentina ou de outros lugares. É isso que o pessoal está reclamando, que esses bancos, a Apple, por exemplo, e outros bancos americanos não conseguem esse acesso para fazer Pix para eles. Por quê? Porque o Pix, é lógico, a Receita, o Banco Central quer que seja tudo ligado a CPF e CNPJ, porque eles querem controlar tudo, né? O grande objetivo do Pix é esse. Só que é uma burrice, porque o Brasil podia ficar rico com esta porra. O Banco Central podia ficar rico com esse negócio. Acaba com essa porra de vigilância de CNPJ e CPF, abre esse sistema de pagamento para todo mundo e seria muito melhor. Só iria dificultar esse negócio de sonegação fiscal que o governo quer fazer. E aí que é o problema da história. Enquanto o Banco Central, o principal objetivo do Pix for arrecadar dinheiro, eles vão ficar mantendo essas restrições todas absurdas aqui. Uma pena. Realmente seria uma coisa excelente essa abertura do Pix, né? E depois podia interligar com esses outros sistemas, né? Imagina que no futuro você interligue o Pix com o Zelle. E o Zelle funciona muito bem lá nos Estados Unidos, né? E é baseado em e-mail, tem e-mail, telefone, tem algumas opções lá para você usar o Zelle, né? Não tem CNPJ porque não existe isso lá nos Estados Unidos, né? Lá eles têm até o Social Security Number, mas é um número que não necessariamente você precisa ter para viver nos Estados Unidos. Então, lá é pelo e-mail. E imagina, você teria Pix no mundo inteiro, poderia fazer transferência automática, comprar e vender no mundo inteiro. Essa parte do Pix é muito boa, né? Como eu já expliquei para vocês, o que gera riqueza numa sociedade é troca voluntária. Quanto mais as pessoas compram e vendem, mais todo mundo fica rico na sociedade. É isso que faz diferença. As pessoas aqui no Brasil têm essa tara de que, não, que eu vou descobrir um tesouro, vou encontrar ouro no subsolo e isso vai deixar o Brasil rico. O próprio Lula, quando falou, não, porque encontramos o pré-sal, agora o Brasil vai ficar desenvolvido. Não, cara, o pré-sal vai enriquecer a Petrobras, é verdade, os acionistas da Petrobras vão ganhar dinheiro,
quando você acha um tesouro na terra, quem achou o tesouro, a pessoa que vai explorar aquele tesouro fica rico, mas a sociedade como um todo não. Quem fica rico, o que enriquece uma sociedade. Por que a sociedade na Europa é tão rica? Por que a sociedade nos Estados Unidos é tão rica? Tem várias pessoas ricas nos Estados Unidos, mas a sociedade como um todo é rica. Cara, é um país, é fantástico os Estados Unidos se você parar para pensar. São 300 milhões de pessoas, todo mundo vivendo, na média, muito bem. Né? É diferente da Rússia, por exemplo. A Rússia é grande pra caramba, é muito menos gente, e tem algumas pessoas na Rússia que são muito ricas, os oligarcas lá, mas saindo disso, a Rússia é miserável, é igual ao Brasil. Você tem pessoas muito ricas no Rio de Janeiro, São Paulo, coisa e tal, mas boa parte da população brasileira é miserável. E por que isso? O que enriquece a sociedade? Troca voluntária, comprar e vender. Quanto mais se compra e vende, quanto mais é fácil as pessoas fazerem isso, melhor fica todo mundo. E a prova disso é que os próprios pobres no Brasil, o que eles fazem? Vão virar camelô, pô. Vende, compra, faz negócio. Quanto mais informal for a coisa, melhor, porque você consegue fazer de maneira mais ágil. E é compra e venda que enriquece a sociedade como um todo, né? Enfim, repara a natureza da reclamação das empresas americanas sobre o Pix. Eles não querem acabar com o Pix, eles não estão reclamando que o Pix tirou dinheiro dos cartões americanos e coisa e tal. Porque não, isso é uma idiotice. A pessoa que tem dinheiro tem cartão, usa o cartão porque tem o crédito, né? O Pix, a vantagem do Pix é justamente entrar naquela pessoa que não tem conta em banco, que não tem cartão de crédito, que não tem nada que ela possa usar para fazer alguma coisa, né? E aí é o pessoal desbancarizado. É isso a beleza do Pix. Como o pessoal faz aqui, ó, fez dobrar os serviços de pagamentos processados por companhias americanas. O Pix é um sucesso nesse aspecto. Sempre faço essa ressalva. O outro lado do Pix, que é o fato do Banco Central ter informação de todo mundo, de todas as transações ali, isso me apavora. Por dois motivos. Primeiro motivo, porque o governo pode ficar sabendo tudo sobre você e pode querer te processar a qualquer momento. Pode querer, não gostou da sua cara, tu fez um discurso chamando Lula de pinguço corrupto e chamou o Alexandre de Moraes de careca, aí não gostaram e vão lá ver as suas contas lá no Pix, lá no Banco Central e vão perseguir você, querendo que você pague mais imposto. Isso é um motivo. O outro motivo é pior ainda. Depois que eles fizeram isso, realmente me chamou de pinguço corrupto, não gosto. Vou mandar cortar o Pix desse cara. Banco Central cancela o Pix do fulano aí. No que cancelar o Pix do fulano, o fulano se fudeu, porque como todo mundo usa Pix, se você for proibido de usar o Pix, né, fica na situação do Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, né? Vai ter que usar dinheiro vivo, não tem outra alternativa, né? Enfim, eu achei interessante isso porque essa matéria aqui esclareceu exatamente qual é a reclamação. A reclamação não é que eles queiram diminuir o Pix ou parar com o Pix, não, eles querem mais Pix, eles querem fazer parte do Pix também. E caramba, isso é uma oportunidade de ouro, o Banco Central devia abraçar isso agora. Para com essa requisição de CPF, CNPJ, abre para parceria com bancos internacionais. Caraca, ia ficar lindo esse troço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.